Aplique das pétalas. Agora que já aprendemos as técnicas até aqui, vamos repetir o procedimento com as pétalas da flor. Selecione a pétala clicando duas vezes em atributo no menu superior, clique em assistente de aplique e faça as etapas como ensinado anteriormente. E teremos mais 4 camadas de aplique referente às pétalas, formando o grupo das pétalas. Vamos lá? Então vou abrir aqui meu P-Design. Temos aqui as pétalas, tá joia? Então vou clicar duas vezes nela, vai habilitar o nosso menu atributo, vou em assistente de aplique e concluir as 4 etapas para as 4 camadas de aplique. Vejamos que agora nós temos 4 camadas de aplique referente às pétalas, formando o grupo das pétalas. Note a seguinte situação, que uma camada fujona, tá ok? Foi lá para cima. Veja que ela está aqui na posição 1, ela fugiu do seu grupo, vamos clicá-la nela, manter apertado e arrastá-la até, né, a primeira ou segunda posição do seu grupo, tá ok? Do seu grupo, veja só. Por quê? Porque essas duas, primeira e a segunda posição do grupo, antes de aplicar o VVA, vejamos que ela tem as mesmas configurações, que é o ponto corrido. Então não tem importância se ela ficar em primeiro ou segundo. Depois de aplicar o VVA, mantenha, não mexa mais nessas camadas, não inverta mais, tá ok? As outras duas camadas finais do seu grupo, ela não pode ser invertida de maneira nenhuma, em nenhuma situação, nem antes nem depois do VVA, tá ok? Agora a primeira e a segunda antes do VVA, no caso eu fiz aqui que eu trouxe ela da posição primeira e coloquei aqui, não importa se ela vai ficar em primeiro ou segundo, o que importa é a gente aplicar o VVA logo após, para sabermos que uma é a camada da posição, a outra é a posição corte, tá ok? Vamos lá? Então vamos aplicar o VVA, cliquei na primeira camada, vou aqui na posição do tecido, cor vermelha, vamos aqui na segunda camada de ponto corrido, é a verde, que é a posição do corte do material a ser aplicado, a terceira camada alinhável, eu clico aqui, terceira camada, confiro pelo atributo aqui, que é o ponto EV, que é o ponto de alinhável, camada amarela, e a quarta camada, que é o ponto zigue-zague, que é o ponto de cobertura ou ponto de acabamento, tá ok? Vejamos que agora nós temos dois grupos formados, o grupo com aplicado VVA do miolo e o grupo das pétalas aplicado VVA. Porém, existe uma seguinte situação aqui. Eu vou aplicar agora o simulador para a gente podermos entender como é que eles vai ser bordado, uma situação real, como se fosse na máquina. Vamos lá? Ele bordou a primeira posição, a segunda posição do corte, o alinhavo e o ponto de cobertura do miolo da nossa flor. E logo após ele terminando, ele partiu para a nossa pétala. Vejamos que ele faz todas as 4 camadas, né? Porém, acontece um erro muito grosseiro aqui de organização de camadas, tá ok? Vou explicar para vocês já, né? Bom, vejamos que pelo simulador ele bordou as pétalas, as 4 camadas referentes ao aplique das pétalas por último, né? Por quê? Porque a ordem aqui está para o primeiro grupo. Vejamos que o primeiro grupo, constituído de 4 camadas, é o miolo, e o segundo grupo, constituído de 4 camadas, que é a pétala, ele está abordando em segundo lugar, tá ok? Isso é errado. Por que está errado essa configuração aqui? Porque se você borda o miolo primeiro, né? Você faz o aplique de todo o miolo e logo após terminou o miolo, você vem com a camada que o miolo estava sobreposto e borda por cima do miolo, né? Conforme vemos, ele vai tampar o miolo, só vai ficar o aplique das pétalas. Ou seja, né? Vamos explicar aqui melhor pela outra camada do P-Design aqui. Vamos abrir um novo. Não. Vamos supor a seguinte situação. Você bordou primeiro, vamos supor que isso aqui seja um aplique, tá ok? São camadas de bordados. Vamos usar como exemplo como fosse um aplique. Vamos supor que você tem um aplique aqui de um tecido amarelo, como centro miolo. Você tem aqui o seu bordou seu aplique com o tecido amarelo referente ao miolo. E logo após você veio com a flor por cima, na cor vermelha, ok? Aí você vem, borda a flor. Olha o que vai acontecer. A sua flor vai tampar o seu miolo. Então, o que é isso aí?
Isso aí é a organização que eu estava falando para vocês no vídeo anterior de grupos, né? E qual que é um erro que eu me equivoquei no vídeo anterior aí? Vamos lá, que eu vou mostrar para vocês aqui. Cadê? Aqui. Eu me equivoquei na seguinte situação. Eu tinha falado que o assistente de aplique deixa tudo organizado. Não. Ele deixa organizado sim as camadas em relação às etapas do aplique, tá ok? Ele deixa tudo organizado sim nessa parte. Agora, quando você transforma uma imagem em arquivos de bordado para depois transformar em aplique, você tem que ver, né, pelo simulador até, né, se essa ordem de bordado está correta. Foi o que aconteceu aqui nesse exemplo aqui, ó, né? Ele bordou primeiro o miolo e depois veio a flor por cima, estragando o seu aplique, né? Ou seja, o miolo ficou encoberto. Então, o certo, né, como nós temos camada sobreposta, borde sempre na ordem de costura, né? Como o primeiro plano aqui, vamos chamar assim, borde sempre os objetos ou os apliques que estão de fundos, tá ok? Deixando sempre por último, né, os apliques que estão de frente, que estão sobrepostos. A gente vamos ter uma aula aí no decorrer do curso sobre essa visão de organização de camadas, tá ok? Vai ser, se eu não me engano, em semi-automático. Vamos explicar melhor, tá ok? Então vamos lá. Voltando ao P-Design, né? Vejamos que pelo simulador novamente, vamos simular novamente, ele bordou o miolo e logo em seguida veio as pétalas e cobriu todo o miolo. Vamos supor que se já tivesse um tecido aqui aplicado sobre as pétalas aqui e encobrir esse miolo. Então a gente tem que mudar esse conceito na organização das camadas, dos grupos, ok? A organização dos grupos. Vamos lá. O que eu faço então? Aqui é simples. O que eu tenho que fazer é inverter a posição de bordado, ou seja, em vez de bordar o miolo primeiro, eu inverto, eu bordo, né? A gente vai bordar as pétalas primeiro. A gente dá a ordem aqui na ordem de costura para as pétalas serem bordadas primeiro. Como é que eu faço isso aí? Eu seleciono as 4 camadas das pétalas, tá ok? Né? Clico, mantenho clicado e arrasto. Vejamos a setinha vermelha, lá setinha não, a barrinha vermelha que está mostrando aonde que eu quero essas 4 camadas sejam levadas. Veja que eu estou com as minhas 4 camadas, uma seleção das 4 camadas mostrando, né, onde está a minha seta, para onde eu tô, significando que eu estou levando minhas 4 camadas. Deixo aqui para a primeira ordem, primeira colocação da nossa ordem de costura, da nossa janela de camadas. Vejamos que agora eu inverti, e agora o nosso miolo foi para a última ordem de bordados e nossa pétala foi para a primeira, ok? Você pode fazer isso também, deixa eu voltar aqui novamente, né? Neste caso, você pode fazer selecionando aqui as 4 e clicando aqui nesse quadradinho, como já estudamos, costurar primeiro, que ele vai para as primeiras colocações, joia? Quando a gente tiver mais que 2 camadas, a gente tem que atentar, né, às colocações desses grupos de aplique, tá joia? Então, por isso que é o importante o grupo de aplique e o padrão VVAA, para a gente se localizar, né, como já foi dito, na ordem de costura, na janela de camadas aqui, quem vai ser prioridade para abordar primeiro do que o outro, em relação aos grupos, tá ok? Então, vamos lá, continuando. Aqui já falamos, observações importantes do grupos, né, que são que nós estávamos comentando até agora. Os pontos do aplique, nós invertemos os pontos corridos, antes de aplicar o VVA que nós comentamos. Continuando os pontos, padrão VVA que nós já o fizemos aqui na pétala e simulador também. E a organização das camadas que acabamos de explicar. Todo o trabalho de aplique deve ser definido depois de colocar o padrão VVA. Qual camada do aplique já criado irá bordar primeiro? Neste nosso caso, ele começou a fazer o aplique do miolo da flor, onde o certo seria pelas pétalas. O porquê disso? Foi o que nós explicamos até o momento, tá ok? Pode parecer um pouco confuso, mas não é. Só temos que deixar o grupo sobreposto para ser bordado por último. Ou seja, conforme, só para terminar esse tópico aqui, né? Qual o grupo que está sobreposto, né? Que está sobrepondo, aliás, os outros grupos. No caso aqui, nosso miolo, ele está sobrepondo todas as camadas que, se tiverem mais, no caso só tem a pétala, mas se tiver outras,
eles estariam sobrepondo, no caso, todas as outras camadas. Então, ele é o último a ser bordado, tá ok? E os que estão logo atrás vai sendo os primeiros que vão sendo bordados na ordem de costura. Quando a gente chegar na parte semi-automático e manual, vocês vão ter total ideia, né? Porque a gente vamos estar fazendo tudo passo a passo, tudo manual, né? É onde a gente vai ter que organizar grupo por grupo aqui. Aí vai ser bem mais interessante, porque aí a gente vamos aprender, né? Realmente como é que funciona toda essa hierarquia aqui, tá joia? Por isso que eu sempre falo, gente, ó, só para terminar esse vídeo, né? O procedimento, né, do nosso P-Design em questão do assistente de aplique automático é super show, né? Você pega uma matriz lá e transforma rapidamente em aplique automático, sabendo que tem as limitações no caso de imagem, conforme estudamos, né? Mas só, né, em contrapartida também, ele nos deixa muito preso, né, a essas limitações também de criações de aplique. Por quê? Porque tem coisas, né? Você pode ver que vai ter coisas aqui que vocês vão fazendo semi-automático ali, que vocês não vão conseguir fazer no método automático de maneira nenhuma. E que essas organizações aqui, ó, que a gente acabou de fazer um pouco, ajudando aqui o assistente aqui, vamos dizer, nas organizações das camadas, né? Elas são conceitos que, se você não aprender, você não conseguirá terminar o seu trabalho. E a questão do, deixa eu ver aqui, a questão do assistente do aplique, é isso aí, gente. Infelizmente, o assistente do aplique, ele é bom de um lado, mas nos deixa muito, assim, em relação à criação de matriz de aplique, muito preguiçoso em relação de conhecimento, nos limita. Por quê? Porque é fácil demais, é só com um clique você constrói todo o seu aplique no assistente, tá. Mas só que quando você se depara com, como a gente vamos ver aí, com as imagens que ele não consegue transformar em aplique, né? A gente começa a ver que a gente é tão dependente, né, das coisas fáceis demais, né? E de acordo, a gente vamos vendo aí, o semiautomático manual não é um procedimento difícil, mas porém ele exige tempo, né? Ele exige tempo, ele exige um conhecimento técnico que vai ser passado para vocês aí, né? E que vocês vão ver que as criações, depois que vocês aprenderem o semiautomático e principalmente o manual, vocês vão ver que como que vai fazer uma diferença enorme na criação de aplique para vocês. Por quê? Porque vocês não vão depender mais dessa facilidade do assistente de aplique, que é uma falsa sensação, conforme já dito, né? Que tudo é feito de uma maneira simples e pronto, acabou em qualquer tipo de imagem, né? E não funciona assim, né? Mas o importante de tudo isso é que as técnicas que vocês vão aprender, né, na parte semiautomática e principalmente na manual serão o diferencial, né, que vocês vão ter em relação, né, a outras pessoas que criam pelo assistente. Por quê? Porque não haverá esse limite mais que o assistente lhe impõe, tá joia? Vocês vão quebrar esse limite porque vão ter capacidade e conhecimento e técnica para criar qualquer tipo de aplique, tá ok? Então, já terminando, os nossos próximos vídeos agora, deixa eu ver aqui na nossa apostila, se temos mudando o grupo sobreposto, foi o que nós fizemos, mudamos lá. Só para finalizar aqui, vamos ver aqui, tudo bem, foi o que eu expliquei até agora. Término do aplique automático. Agora que você tem sua matriz de aplique organizada no padrão VVA e nos grupos VVA, faça o teste na sua máquina. Lembre que não precisa utilizar as cores VVA na sua máquina, pois só é referência para organizarmos a camada. Use uma linha de uma cor só se quiser na máquina. A partir de agora vamos entrar no aplique semi-automático. Joia? Bom, só falando um pouquinho dessa última parte, né? O padrão VVA, na realidade, ele foi instituído. Você não precisa usar essas linhas na hora na sua máquina. Tipo, nós deixamos aqui as cores vermelho, verde, amarelo e azul,
não significa que você vai usar na hora de fazer o aplique na sua máquina esses padrão de linha também, tá ok, gente? Isso aqui só é para a gente nos organizar aqui no software P-Design Nest. Então, vamos supor aí que chega na sua máquina, você deixa assim o padrão como está aqui de cores, mas chega na sua máquina, vamos supor aí que você vai utilizar uma linha, qualquer cor, vou colocar uma linha branca aí, né, para fazer a marcação de posição e de posição do corte, por exemplo, pode manter. Na máquina ele vai fazer a primeira camada do aplique, no caso aqui é a pétala, né, que é em vermelho. Ele vai parar a sua máquina, com certeza, se for uma máquina semi-automática ou automática, ele vai parar, né, para você supostamente mudar a linha. Na realidade você não vai mudar a linha, você vai manter a mesma linha, que aqui só é para padrão de organização só, e vai fazer todos os procedimentos. Só a última camada, gente, a última camada, que no caso de todos os grupos que são aqui, né, a flor, né, e a pétala. Depois que já terminamos todo o nosso aplique, sabemos que ela está organizada certinha, né, no padrão de bordado. No caso aqui está certo, agora ela está, vamos voltar aqui, agora ela está organizada. Vejamos que nós pegamos a pétala, no caso aqui, e jogamos para ela ser bordada por último, invertemos a camada e vejamos que pelo desenho aqui ela organizou as camadas. Então vejamos que, continuando aqui, como já está tudo organizado, você sabe que já fez o simulador, vamos lá, percou o simulador, ó, desenhou as pétalas primeiro, certinho, fez o aplique das pétalas, e logo após, deixa eu terminar aqui, ela entrou o aplique do miolo, tá certinho a organização, opa, deixa eu voltar aqui, tá certinho a organização, você tem certeza que está organizado certinho tudo, você vai fazer o seguinte, a última camada de cada grupo de aplique, você pode colocar na cor que você quer para ser bordado na sua máquina, tá ok? Depois, por quê? Porque nós só utilizamos o VBA para nos organizarmos nos grupos. Já agora que já temos certeza que está tudo certo, e a organização da ordem de costura também está certo, vamos deixar aqui a camada da pétala em vermelha e a última camada no caso, sempre a última camada, que é o ponto zigue-zague, tá ok? No caso, em amarelo, que como se fosse o meu bordado real, minha linha real que eu fosse utilizar na máquina, tá ok? Mas por quê? Ah, não, mas não vai misturar com as outras. Não, depois de você ter feito todo o procedimento, você deixa a última camada do seu grupo da cor que você quer para bordar. Por quê? Porque só foi usado, conforme dito, para nos orientarmos na nossa criação. Joia? Então não se confunda. Padrão VBA organizou tudo, organizou as camadas e os grupos e pode trocar a última cor depois de ter certeza que o simulador simulou certo as organizações, né, de costura, né, na sua janela de camada ou ordem de costura. Joia? Vamos para o próximo vídeo então.